Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso Word para o ambiente de trabalho. E hoje então a gente vai estar trabalhando então com estilos, né, com sumário. Para isso então a gente vai estar, na verdade, trabalhando com a guia referência. Aí lá então a gente vai ver nota de rodapé, nota de fim de página, citação, legenda, né, em ilustrações, em imagens, tabelas, gráficos, né? Então, para a gente começar, vamos entrar lá no Word. Vou fazer aqui um texto falso. Vou organizar esse texto aqui rapidamente, vou selecionar ele e vou então justificar esse texto e vou fazer um recuo então de 1,5 na primeira linha. E vou deixar o texto com espaçamento simples. Tá? Já dei então uma pequena organizada no nosso texto. Tá? Para começar a trabalhar então com estilos, eu vou pegar um parágrafo, vou pegar esse parágrafo aqui, o segundo, eu vou selecionar ele e vou modificar ele, deixar a aparência que eu quero para ele. Então o tamanho da letra eu vou aumentar, acho que o tamanho da letra aqui nesse caso tinha que ser, por exemplo, 14. Tá? Vou colocar a cor da letra verde. Vou fazer um recuo. Até vou reduzir um pouquinho aqui a visualização para a gente poder ver melhor. Vou colocar um sombreamento. Então, vamos aqui em sombreamento. E vou até colocar uma borda. Ok? Eu quero criar então um estilo que é, na verdade, eu vou memorizar essa formatação através de um botão que será um estilo que a gente vai dar e que a gente vai poder aplicar facilmente a qualquer outro parágrafo. Vamos dizer que é um estilo que eu utilizo bastante. Como que eu faço? Eu vou selecionar esse parágrafo que está formatado com o estilo que eu quero então adicionar. Eu vou clicar com o botão direito em cima, vou em estilos e aí vocês têm a opção ali, ó, salvar a seleção como um novo estilo rápido. Só dá um clique e dá um nome para esse estilo. Vou dar o nome de estilo verde e dou um OK. No momento que eu salvo, observem que aqui na guia da página inicial vocês têm os estilos que o Word já oferece por padrão para vocês, e agora vocês têm o estilo verde que vocês acabaram de incluir. Tá? Se eu selecionar um outro parágrafo aqui e quiser fazer aquela mesma formatação, eu não preciso repetir todo o processo de novo. Basta eu só vir aqui e clicar no estilo. Ó. Já fico com outro parágrafo formatado com o mesmo estilo. Vamos criar mais um estilo. Tá? Vamos pegar aqui um outro parágrafo. Vamos dizer que esse parágrafo aqui eu vou querer agora com a letra vermelha. Tá? Vou fazer um recuo esquerdo. Vou fazer um recuo direito aqui. Vou fazer um sombreamento também. E vou colocar uma borda. Tá com uma borda um pouquinho diferente aqui. Vou botar uma borda ondulada. Opa, cliquei na errado. Aqui. Ok, fiz mais um estilo. Seleciono
e vou adicionar esse estilo. Botão direito, estilos e salvar seleção como novo estilo. Esse vai ser o estilo vermelho. Ó, e dou um OK. Podem ver que já apareceu lá em cima para vocês esse estilo. Mesma coisa do outro, né? Funciona da mesma forma. Eu seleciono o parágrafo que eu quero colocar o estilo e dou um clique. Ok, só que vamos dizer que eu percebi que eu coloquei errado esse estilo verde. Ele não era para ter nem borda e nem sombreamento. Então eu vou modificar não só esse parágrafo, mas eu quero modificar todos os parágrafos que estão utilizando o estilo verde. Então eu não vou modificar parágrafo por parágrafo. Eu faço o quê? Eu modifico o estilo, que automaticamente vai modificar todos os demais. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou então clicar aqui no meu estilo verde e vou modificar esse estilo. Tá? E aí aqui eu posso fazer a modificação. Tá, ó, formatar borda. Então, não quero borda e já não quero, ó, sombreamento. E vou dar um OK. Ó, esse parágrafo mudou. Eu tinha mais um parágrafo. Ó, aqui em cima tinha outro parágrafo. E mais um com o estilo verde já refletiu. A mesma coisa vai funcionar no estilo vermelho. No estilo vermelho eu quero mudar a fonte. Vamos colocar outra aqui. Então, um Arialzinho aqui. Só Arial. Então, tamanho 12. Vou colocar a letra preta. Tá? Vou colocar um espaçamento entre linhas aqui no formatar parágrafo. 1,5. E vou tirar também a borda. Tá? Então, ó, o estilo verde já não é, o nome verde já não é o mais adequado, ó. O texto ficou em preto que eu mudei, né, a cor. Vamos ver se tem mais um parágrafo que eu tinha colocado. Foi só aquele. Perfeito, tá? Se o nome não ficou adequado, eu posso modificar o estilo, né? Clico com o direito em cima dele. Só que aqui eu tenho, ó, renomear. Posso colocar então um novo nome, por exemplo, estilo preto. Eu mudei só o nome, tá? Mas funciona a mesma coisa, né? Eu seleciono o parágrafo que eu quiser colocar e dou um clique. Não quero mais esse estilo, não vou utilizar, posso remover. Botão direito e remover da galeria de estilos rápidos. Perfeito? Tá? Eu também posso fazer um outro recurso. Agora, por exemplo, eu quero remover esse estilo que está aqui. Quero colocar o estilo do parágrafo anterior. Tá? O que eu faço? Eu seleciono o parágrafo anterior, pego o pincel, o que esse pincel faz? Ele copia a formatação, lembram? Vou para o meu texto, clico e arrasto esse pincel por cima do parágrafo, tá? Para ele aplicar a formatação do outro. Opa, não deu certo aqui. Vou de novo. Seleciono.
Não copiou a formatação. Vou tentar de outra forma aqui. Ctrl Shift C. Ctrl Shift V. Ah, agora pegou. Tá? Então aqui, não sei porque o meu pincelzinho aqui deu uma falhada, tá? Mas eu posso fazer pelo teclado. Os comandos pelo teclado são Ctrl Shift C para copiar, seleciono o local onde eu quero aplicar e Ctrl Shift V, tá bom? Então, aprendemos a utilizar estilos e como criar um estilo. Aqui vocês vão ver que tem outros tipos de estilos, tá? Estilo para referência, para citação, parágrafo, para colocar num título, tá? Então, tem algumas sugestões e a gente pode então modificar essas sugestões, tá? Para a forma melhor que eu for trabalhar, ok? Dúvidas, pessoal, vocês lembrem que vocês podem então estar colocando lá no nosso fórum de dúvidas, tá? Agora a gente vai começar então a trabalhar com a guia referência. Para trabalhar então com a guia referência, a gente vai aprender a primeira coisa é trabalhar com sumário. Então, para isso, eu vou criar aqui no meu documento alguns títulos para poderem aparecer no sumário, tá? Por exemplo, vou botar aqui Brasil, tá? Colocar Santa Catarina. Até vou tirar esse recuo aqui, que a gente consegue identificar melhor. Aqui, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Vou botar aqui o Alegrete. Vou botar aqui Santa Maria. E aqui vou fazer uma quebra de página. Vamos dizer que aqui eu vou entrar em outro tópico no meu texto, tá? É outro assunto, então eu vou fazer uma quebra de página. Vou inserir então uma quebra de página e vamos dizer que aqui eu vou estar abordando um assunto sobre Itália, tá? E aqui embaixo, Roma, ok? Criei os meus títulos, tá? Antes da gente começar, então, a inserir um sumário, a gente, então, tem que numerar esse documento, tá? Vamos numerar ele, então, para a gente até poder se localizar no sumário. Tem aqui, então, na guia, inserir, ó, número de página. Eu vou colocar, no caso, o número de página aqui em cima, só para ficar mais fácil. Então, no início da página, à direita. Tá, lá o númerozinho aqui, estou na página 4. Então, numerei meu documento. Tá. Eu preciso ter uma página, então, em branco para a gente poder fazer esse sumário, né? Então, antes aqui, então, eu vou clicar antes do Brasil, vou aqui em inserir, quebra de página. E vamos, então, dizer que nessa primeira página aqui eu quero fazer o sumário. Se eu fosse fazer o sumário sem conhecer esse recurso do Word, o que as pessoas normalmente fazem? Escrevem lá, sumário, tá?
primeiro item que a gente colocou lá, Brasil, ia encher de pontinho, tá? Ia colocar lá, Brasil, página 2. Aí embaixo do Brasil a gente colocou Santa Catarina. Foi. Então, dava um tabzinho para dar um espaço, que é um subitem, e Santa Catarina, cheia de tracinho, e a página, tá? Então, isso aqui é a maneira errada de fazer, tá? Porque não fica padronizado. Se a gente tem um documento extenso de 100 páginas aí, imagina toda vez que vocês fizerem alguma modificação no texto, ter que voltar e atualizar esses números. Então, morre, esquece. A partir de hoje, vocês não vão fazer sumário dessa forma, tá? Vocês vão fazer sumário automático, ok? Vou apagar isso aqui. Opa, vou colocar minha quebra de volta aqui sem querer, eu apaguei. Tá? E então, para a gente poder gerar um sumário automático, o Word ele precisa identificar quais são os títulos e quais são os subtítulos que devem compor esse sumário, ok? Então, o que eu faço? Eu seleciono aqui Brasil, que esse é o meu primeiro título, vou aqui na guia referência e aqui tem o botão adicionar texto. Ó. Clique em adicionar texto e eu digo, então, para o Word de que nível é esse título. No caso, ele é de nível 1. Tá? Automaticamente, ele adota o estilo de título 1. Tá? Podem conferir aqui. Ó. No caso, como está muito grudadinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou modificar um pouco mais esse estilo aqui. Tá? Só para ficar um pouco mais espaçado o título. Ó, vamos botar aqui 12. Tá? E eu vou dar um OK. Tá? E esses parágrafos que estão aqui normais, está muito pequena essa letra, vou modificar. No mínimo eu tenho que ser um tamanho 12, tá? E vamos colocar um espaçamento entre linha de 1,5. Tá? Vou dar uma aumentadinha porque está tão pequeno, fica melhor a gente vocês acompanharem. Tá? Fiz o meu primeiro título então, conservei azul, tá? Para mim tá tranquilo. Só coloquei um espaço então depois do título ali para não ficar grudado o parágrafo, né? Então espaço depois do parágrafo. Vou selecionar o segundo título, vou lá de novo em referência, adicionar texto. Esse é de nível 2, né? Porque dentro do Brasil tem Santa Catarina. Só para vocês compreenderem a ideia desse meu sumário, tá? Aí ele colocou o estilo 2, tá? Vamos lá, Rio de Janeiro também é outro título de nível 2. Rio Grande do Sul também é nível 2. Alegrete já é de nível 3, né? Que é vamos dizer, um conteúdo que está dentro do Rio Grande do Sul. Santa Maria também é de nível 3. Tá? Itália volta a ser de nível, no caso, nível 1, que é outro país. E Roma, nível 2. Tá? Feito isso, a gente já indicou então para o documento quais são os nossos títulos e subtítulos. Agora, então, a gente já tem condições de a gente então fazer um sumário automático. Para isso, eu vou aqui em sumário. Ó, tem sumário automático 1, sumário automático 2, sumário manual. No nosso caso, o sumário então automático ele já dá conta. Ó, rapidamente está pronto o nosso sumário, tá? De uma forma bem simples, tá? Se eu quisesse que aparecesse numeração, eu tinha formatado lá o meu estilo e colocado numeração. Não foi o caso ali,
tá? Eu podia ter lá pegado aqui o estilo, né? Modificado ele para ter então numeração. Tá? Opa, mas será que refletiu? Não refletiu aqui no meu sumário, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar, tá? Vou tirar aqui que esse sumário não precisa de numeração. Vou atualizar então o meu índice. Vou atualizar o índice inteiro. Ó, todos os títulos de nível 1 ficaram com numeração, tá? Agora, se eu vier aqui e resolver modificar o meu documento, vamos dizer que eu quero que o Rio Grande do Sul passe para outra página. Tá? Todo o Rio Grande do Sul. Se eu fizer isso, eu vou inserir aqui uma quebra. O Rio Grande do Sul, que estava na página 3, passou para a página 4. Será que isso refletiu no meu sumário? Não, né? Continua. Eu tenho que vir aqui e atualizar apenas os números. Nesse caso, pode ser só a numeração, né? Não mexi nos títulos. Ó, Rio Grande do Sul passou para a página 4. Tá? Fica muito mais fácil depois para vocês então trabalharem com o documento. É só atualizar o sumário de uma forma bem simples e sem nenhum mistério. Tá? Então, vimos o sumário, adicionar texto no sumário para que serve? Para dar os níveis aos títulos. Tá? E a opção atualizar sumário é essa mesma opção aqui que nos permite atualizar então o índice inteiro ou apenas a numeração então do sumário de vocês. Tá? Ok? Outra dica, só para a gente encerrar aqui a parte do sumário, é que, ó, tá vendo quando eu passo o mouse, ele mostra aqui, ó, se eu pressionar a tecla CTRL e clicar num desses itens, ele me leva direto para lá, ó. Vou clicar aqui no CTRL e vou clicar aqui, ele leva direto para onde começa, então, o Rio Grande do Sul. Tá? Vamos ver outra coisa, vamos pegar aqui Itália. Ó, eu levo direto onde começa Itália. Tá bom? Feito isso, vamos continuar então vendo a nossa guia referência. Agora a gente vai então inserir uma nota de rodapé. Tá? O que é a nota de rodapé? A gente via muito naqueles livros mais antigos, né? Quando tinha alguma palavra que não era muito comum ao nosso idioma, a gente tinha sempre a tradução dessas palavras no final das páginas. Tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, que só vão ver uma palavra aqui no nosso documento. Por exemplo, galeria. Quero colocar um significado para a palavra galeria. Tá? O que eu faço? Clico aqui no final da palavra, vou então inserir nota de rodapé. Automaticamente, o Word coloca um númerozinho e te leva para o final da página para colocar o significado então daquela palavra. Tá? Por exemplo, galeria, conjunto de ilustrações. Tá? Vamos dizer que agora eu quero fazer uma outra nota de rodapé. Tá? Por exemplo, para tabela. Tá? Inserir nota de rodapé. Tabela. Conjunto de linhas, linhas e colunas. Estou só inventando aqui, pessoal. E vamos dizer que eu agora quero colocar uma nota de rodapé aqui antes de galeria, por exemplo, em aparência. O que será que vai acontecer? E essas numerações aqui, será que vai mudar a numeração do documento? Será que
a aparência vai ser número 1 ou vai ser número 3? Vou aqui inserir nota de rodapé. Ó, pode ver que ele organiza a numeração que ele está colocando na página, tá? Então, ficou como o número 1, tá? Então, aparência igual a aparência, certo? Quando eu passo o mouse em cima de uma determinada palavra, ó, ele já, que tem, né, essa notinha de rodapé, ele já mostra para vocês o que significa, tá? Qual é a diferença de uma nota de rodapé para uma nota de fim? Uma nota de fim, ela vai ao final do documento, simplesmente essa diferença. Nota de rodapé, final da página. E se nota de fim é no final, então, do documento, tá bom? Vamos colocar uma aqui só para a gente ver. Por exemplo, para Santa Catarina. Selecionei, inserir nota de fim. Ó, cuidem que aqui o que acontece? As notas de fim, elas são indicadas por algarismo romano e minúsculo, tá? Então aqui eu vou colocar Santa Catarina igual estado. Só que o que ocorre? Ó, está no final do documento, tá aqui na página 7, tá? Sendo que a palavra realmente, né, Santa Catarina, ela tá lá na página 3, mas a informação foi ao final, então, do documento, por ser uma nota de fim, tá? Se eu clicar aqui em mostrar notas, tá? Ele pode mostrar para nós, ó, todas as notas. Ele pula nos levando para as notas, ok? Então, vimos sumário e vimos então nota de rodapé e nota então de fim. Agora vamos ver como a gente pode colocar então uma determinada citação nesse documento. Vou vir um pouquinho mais aqui para o início do documento. Vamos dizer aqui que eu acabei trazendo nesse trabalho aqui um trecho, fiz uma pesquisa e trouxe um trecho então de um determinado autor. E agora eu quero referenciar o livro onde eu busquei essa informação a qual eu trago para o documento. Então eu quero colocar uma referência aqui nele. Tá? Para isso, a gente pode vir aqui em bibliografia, tá? E inserir então a bibliografia. O que aconteceu? Se eu vier direto, ó, não há uma fonte bibliográfica no documento atual. Ok, porque eu não disse ainda qual era a referência de quem fez esse parágrafo ali. Então, eu vou clicar aqui no final do parágrafo, tá? E vou inserir uma citação. Então, vou indicar que esse parágrafo é uma citação. Tem duas formas, tá? Eu posso, então, adicionar a fonte bibliográfica já direto ou adicionar um espaço para colocar depois. Tá? Por exemplo, eu não tenho agora o livro aqui comigo para mim dizer quem é o autor, tá? Mas eu sei que é uma citação e eu quero indicar para mim que eu tenho que colocar depois. Então eu posso adicionar um espaço, ó, espaço reservado para referência, tá? Fazer a mesma coisa que nesse aqui. Eu vou adicionar um outro espaço reservado, tá? Agora, nesse outro parágrafo aqui, vamos dizer que eu sei quem é os autores. Então, eu vou inserir citação, eu vou clicar aqui, ó, adicionar uma nova fonte bibliográfica.
eu escolho qual é o tipo de fonte bibliográfica, né? Se é um artigo, um relatório, um periódico, um site, um filme, entrevista. No caso aqui eu vou deixar livro, tá? Insiro o autor do livro já dentro do padrão, né? Se eu sei, né, que é primeiro sobrenome, depois nome. Se eu não sei esse padrão, eu vou aqui no editar, coloco o sobrenome, tá? E preencho ali, sobrenome, coloco o nome, sobrenome todo em maiúsculo. Aqui só vou botar um S. Ó, então ficou sobrenome Ribeiro, no meu caso, nome Patrick, segundo nome um S. Adicionei. E dou um OK. Tá aí, adicionei o autor, tá? Nome do livro, vamos dizer que é Word para o ambiente de trabalho, nível avançado. Vamos botar o ano, cidade Florianópolis, editora UFSC, tá? E aí vocês têm, né, outros campos. Se eu clicar aqui, ó, mostrar todos os campos, ele mostra mais uma série de informações. Eu podia preencher lá com o volume, podia preencher a página, tá? Vou deixar sem a página, só para vocês verem aqui. A edição. No caso, já preenchi os dados, que no meu caso interessam, e dou um OK. Tá ali, o autor Ribeiro 2016, tá? Se eu quiser colocar qual é então a página, tá? Eu posso clicar aqui e editar essa citação e colocar, se eu quiser, então, qual foi a página que eu utilizei. Posso até suprimir o autor, o ano, se eu quiser. Ó, e dou um OK. Perfeito? Agora, pessoal, vamos pegar esse espaço que está reservado aqui e vamos, então, editar essa citação. No caso aqui, não adianta, tá? Eu tenho que editar a fonte porque está só reservado, tá? Então, no caso, vamos botar aqui um outro autor aqui. Tal fulano. Ok. Título da obra. Obra de teste. Estou inventando aqui, só pra gente... De 2010. Tá? Editora Word. Volume 1, edição 1. Cidade de Florianópolis. E dou um OK. Tá? Então, tá ali. Aqui eu tenho um outro espaço reservado. E aí eu posso, então, colocar outra citação. Deixa eu pegar aqui. Editar citação. Opa! Não é editar citação, é editar fonte. Tá? E aí eu posso, então, inserir, então, mais uma referência para esse trabalho. Vamos botar aqui. Alberto podia ser aqui para mudar, ó, um artigo de revista. Pode ver que muda até os campos aqui, tá?
devida. Título do trabalho que eu vou mudar aqui, ó, qualidade devida, só para a gente ver um outro exemplo. Página 5 a 10, volume 5, edição 35. Tá? Tá aí. Certo? Fizemos então, colocamos as nossas citações, tá? Agora aqui no final do documento, eu posso então inserir uma página, tá? Vamos aqui inserir uma quebra de página. E vamos então inserir as referências. Tá? E volto aqui em referências e bibliografia, inserir bibliografia. Já está ali todas as referências que a gente utilizou então no documento, certo? Tá? Então aqui eu tenho um gerenciar, tá? Referências aonde eu posso ver todas as citações que eu utilizei então no documento. Posso excluir, posso incluir, tá bom? Então é mais um recurso para facilitar, então, assim como a gente tem sumário automático, né? A gente também tem como então colocar citação e formar então automaticamente as referências do trabalho, tá? Agora então, dando continuidade, pessoal, vamos ver então como a gente pode adicionar então legenda no nosso documento. Para fazer legenda, vamos inserir alguns itens aqui. Eu vou inserir, ver se tem alguma imagem aqui nesse computador. Ó, vamos inserir uma imagem. Vou alinhar essa imagem aqui, aquela alinhadinha. Tá. Vou inserir mais uma imagem. Não vou inserir muitas para não ficar pesado o arquivo. Dá uma ajustada aqui no tamanho. Ok, alinhar à esquerda, vou alinhar essa à direita. Tá. Vou botar aqui quadrado também. Nesse outro aqui, eu vou criar uma tabela. Tá? Vamos inserir uma tabelinha. Fazer uma tabela só para um padrão aqui. Jogar um estilo. Tá? Vamos fazer um gráfico. Vamos colocar vários tipos de ilustrações só para a gente ver. Escolhi o meu tipo de gráfico. Vou usar esses dados que vêm como exemplos. Exemplo aqui. Dá uma ajustada no tamanho do gráfico. Fazer mais um gráfico aqui. Feito. Tá?
Agora a gente vai colocar então legenda nessas ilustrações, tá? De que forma? Vou clicar aqui na primeira figura, vou aqui na guia referência e vou inserir legenda, tá? No caso, não é bem uma figura, é uma foto, tá? Então, eu não quero que apareça a figura, e sim fotografia, tá? Aqui eu tenho alguns rótulos, ó. Figura, equação e tabela. Não é nenhum desses, então eu adiciono um novo rótulo. Ó. Novo rótulo, fotografia. E dou um OK. Aí eu posso colocar aqui, fachada do Centro de Cultura e Eventos, tá? E dou um OK. Tá lá, tá feita a nossa legenda, tá? Ah, não gostou que essa legenda é azul e esse tamanho de letra não tá legal. Bem, isso aqui, pessoal, é um estilo, tá? Podem procurar aqui, ó, estilo de legenda. Modifiquem o estilo, modifica para todos. Quer que a cor da letra seja preto? Não tem problema, a cor da letra é preto, tamanho no mínimo tem que ser 10, vamos botar para 10. Tá lá, tá? Ok? E ainda dá para vocês fazerem algum ajuste aqui. Certo? Não ficou legal, ficou muito grande. Quem sabe aumenta um pouquinho mais a figura. Tá? E vocês têm que analisar a melhor forma de formatar. Tá? Olha a bagunça aqui, vou botar um pouquinho mais para baixo. Aí. Tá? E aí vou mover a minha legenda um pouquinho também mais para baixo. Feito? Opa, sem querer botei negrito aqui, esse computador é um pouquinho lento. Vamos fazer a legenda nessa outra figura. Mesma coisa. Referência, inserir legenda, é uma fotografia, tá? Dos pinguins. Ok. Tá lá a legenda. Agora, vamos inserir uma legenda nessa tabela. Tá? Normalmente legenda é tabela em cima. Tem que ver quais são as regras que vocês vão estar adotando. Tá? Então, inserir legenda, só que agora não é uma fotografia, é uma tabela. Então, tabela Santa Catarina. Tá lá. Agora, vamos colocar legenda nos gráficos. Acho que vocês já pegaram a ideia. É simples de se fazer legenda. Ó, não tem gráfico aqui, eu preciso de um novo rótulo. Então, opa, não é uma autolegenda, é um novo rótulo. Gráfico. Ok, é o gráfico 1, né? Ele reinicia a numeração. Como eu não coloquei nome lá, posso colocar aqui também, tá? Gráfico 1, sobre o que é esse texto? Rio Grande do Sul. Sobre o Rio Grande do Sul. Acho que tem mais um gráfico aqui, vamos fazer mais uma legendinha. Gráfico 2. Final. Último gráfico. Perfeito? Então, é simples. A partir dessas legendas, o Word vai, então, nos permitir a fazer aqueles índices que os trabalhos pedem, né, de ilustrações, né? Então, a gente pode ter agora o nosso índice somente de figuras, um índice de tabelas, um índice de gráfico. Então, eu já tenho o sumário que eu já fiz aqui, mas eu quero, então, mais uma página. Então, vou inserir aqui uma quebra. Tá? Vou inserir duas até. Ó, e vou inserir aqui o nosso índice de ilustrações. Aí aqui eu tenho, então, uma visualização de impressão, uma visualização da web, como vai ficar. Tá? E aqui pergunta se eu quero mostrar números, se eu não quero que mostre números. Tá? Alinhar números à direita ou ficar próximo do texto. Normalmente é isso, né? Mostram números, né? Para isso que tem já
no início do documento e alinhados à direita. Se eu não quiser usar os pontinhos, posso usar um tracejado, um traço, tem outras formatações aqui, mas o padrão é esse, tá? E aí eu escolho que tipo de legenda que eu quero, tá? Eu quero agora primeiro a legenda das fotografias, tá? E aí dou um OK, tá? Tá lá, apareceu lá embaixo porque o meu cursor estava no lugar errado. Vamos arrumar. Vou de novo aqui. Ou tinha uma quebra ali. Tá aqui bem no início. Vamos de novo. Tá lá, só vamos botar fotografia. OK. Tá, fechou. Podia botar um índice aqui, né? Bonitinho, tipo um título, né? Melhor dizendo, né? Só sumário e fotografias. Tá? Então nem vou ir para outra página. Acho que eu vou usar aqui mesmo. Não, como eu já fiz a quebra, vou tirar a quebra. Tá. Volto para cá e vou inserir o outro então. Vou de novo em referência, inserir índice, agora eu vou pegar tabela. Agora eu vou inserir gráficos. Tá? Então, automaticamente o Word vai buscando para vocês então o nome da legenda e seu respectivo número da página onde que estão essas legendas que vocês criaram. Tá? Então, é mais um recurso aí que facilita o trabalho de vocês. Preciso atualizar esse índice. Por que atualizar? Vamos dizer que eu fiz umas quebras e mudei a página onde estão as fotografias, assim como os números dos títulos dos textos de vocês. O sumário ele não atualiza automaticamente. Eu tenho que pedir para atualizar. Eu clico numa das legendas, botão direito, tá? Atualizar campos, tá? E aí atualizar apenas o número ou o índice inteiro, porque se tiver gráficos a mais, tem que atualizar todo o índice. Então tomem esse cuidado, tá? Então, pessoal, vimos nessa videoaula então sumário, estilos, inserir nota de rodapé, nota de fim, citação, como inserir a bibliografia, como inserir então as legendas e montar esses índices, né, então de ilustrações, ok? Então, espero que essa aula tenha sido útil para vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau!